no louvor, quanto quando você usa da palavra, porque existe, infelizmente, uma distância. Às vezes algum irmão que está sentado parece que a gente está num nível muito mais superior do que você, e isso não é verdade. O pastor Eros bate nisso toda vez. Não é verdade. A distância que eu tenho de Deus é a mesma que você pode ter, basta você ter intimidade. Vamos lá no texto rapidinho? Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só por regras de homens, ensinamentos de homens. Interessante que esse texto, ele mostra exatamente a religião, você percebeu? Pessoas adorando a Deus com palavras, pessoas adorando a Deus com expressões, com palmas, mas não tem o coração está distante. A gente pensa que Deus está muito perto, porque afinal a gente vem na igreja, afinal a gente ora uns pelos outros, afinal a gente toma ceia, enfim, a gente pensa que Deus está perto por conta dessas coisas. Ou às vezes a gente pensa que Deus está muito longe e alheio das suas e das minhas dificuldades. Às vezes a gente pensa isso, mas o problema é que não nos aproximamos de Deus com palavras ou canções. Eu sempre digo quando eu estou aqui, não espere uma música começar, não espere um ministro começar a falar para você adorar ao Senhor. A adoração não é feita com músicas ou canções, ela é feita com a nossa vida, com a expressão da nossa vida. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos. Você nasceu para adorar a Deus? Eu nasci para adorar a Deus, em nome de Jesus. Então, nos aproximamos de Deus com o nosso coração rendido a Ele, o nosso coração prostrado diante dEle. Como assim? Em muitos momentos nós buscamos a Deus por interesses próprios, apenas com os nossos lábios, pedindo e pedindo. Só chegamos diante de Deus com uma lista de coisas que Ele deve fazer, e se Ele não faz, Ele não é um Deus tão bom assim. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Não que a gente não possa pedir, não tem erro nisso. Nós buscamos milagres, nós oramos aqui muitas vezes por milagres, só que não está condicionado o nosso amor a Deus aos milagres que Ele faz, amém? Nosso amor a Deus está condicionado por aquilo que Ele é, amém? Agora, quando nós nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele é, aí sim nós estamos indo na direção certa, aí sim nós estamos indo com o coração certo, aí sim a gente consegue ter intimidade com Ele, nós conhecemos mais a Ele, amém? Orar buscando milagres é ótimo, nós fazemos isso, como eu disse, mas o nosso relacionamento com Deus não é medido por resultados. A gente estava conversando sobre isso esses dias lá embaixo. Nosso relacionamento com Deus não é medido por resultados, não é pelo quanto de milagres que Ele faz que Ele é um Deus bom, porque afinal, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus, sobre a minha e a sua vida. Como eu disse, e eu preciso repetir para você não me entender errado, eu não estou dizendo que a gente não possa nos aproximar de Deus por conta dos milagres. Muitas pessoas se aproximaram de Deus por conta dos milagres, mas também muita gente só vive por necessidade e não com o coração de fato exposto diante de Deus. Você chega diante de Deus com um monte de pedidos, com um monte de necessidades, e aí quando Ele te atende você fala: valeu Jesus, obrigado, até a próxima. E no outro dia você esquece de Jesus, no próximo dia também. Mas quando surge uma doença, quando surge um câncer, quando surge alguma coisa muito séria, você busca a Deus. Que em nome de Jesus não seja assim, amém? Há uns anos atrás eu conheci uma pessoa que disse que não ia mais na igreja, né? Ela não ia mais na igreja porque ela via mais Deus fora da igreja do que dentro da igreja. É a famosa frase: eu vejo mais Deus fora, o que eu vou fazer na igreja? Deixa eu falar para você. E aí ela falou assim, que agora ia viver Jesus em casa. Deixa eu te falar, não existe Jesus em casa. Não tem Jesus em casa. Isso aqui, isso aqui revela Jesus. Isso aqui revela Jesus. Você mede a distância que você está de Deus através dos irmãos, da comunhão, do partir do pão, das orações. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e nós podemos reconhecer quem Deus é. Amém? O tamanho de Deus e o quanto Ele está perto ou longe é medido pelo quanto o nosso coração está cheio dEle. O último texto que eu quero ler com você, bem rápido, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos,
tenha plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Convicção de fé, guarda isso na sua cabeça, convicção de fé. Tendo os corações aspergidos, pulverizando, para nos aproximar de uma consciência, nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, tendo plena convicção, sabendo do tamanho de Deus, convicção de fé, a gente tem um entendimento de qual é o tamanho de Deus, e purificados de uma consciência culpada, sabemos que agora nós podemos entrar na presença de Deus sem culpa, nós podemos entrar na presença de Deus lavados e remidos. Isso é lindo. Eu quero cada vez mais entrar na presença de Deus com um coração sincero, não buscando meus próprios interesses, ainda que às vezes eu precise pedir alguma coisa, mas eu quero muito mais a face do meu Senhor. Tem uma música que diz: tua presença mais do que o ouro e a prata, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Tua presença vale mais, Jesus, do que a fama, o dinheiro, os prazeres, o ouro e a prata. Qualquer coisa que você possa ter não é nada significado aquilo que Deus pode fazer na sua vida através da presença dEle. Um exemplo rápido para terminar, do pai ao filho. O filho perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí, como é que você explica para uma criança qual que é o tamanho de Deus? É meio difícil. E aí tinha um avião passando e ele falou: filho, qual é o tamanho daquele avião? E o filho disse: pai, é bem pequenininho, acho que cabe até na palma da minha mão. Aí ele pegou e pôs o filho dentro do carro e levou no aeroporto e falou: filho, e esse? E esse avião aqui? Ele falou: pai, esse é muito grande, esse é gigantesco, é muito grande. Aí ele falou: filho, os dois aviões têm o mesmo tamanho, a diferença é a distância que você estava dele. E com Deus é a mesma coisa. Você mede o tamanho de Deus pela distância que você está dele. Muitas vezes, como eu disse, pedidos, uma lista de pedidos, de necessidades, talvez te aproxime de Deus, mas não vai te aproximar tanto quanto um relacionamento com Deus. Uma coisa é eu chegar: ô Richard, por favor, pega um copo de água para mim. Ele vem com um copo de água: Richard, muito obrigado. Outra coisa é eu ir na casa dele e tomar um copo de água com ele, uma xícara de café com ele. É outra história. Então que sejamos assim em nome de Jesus, que a gente tenha um relacionamento íntegro com Jesus, que a gente abra o coração para Ele e que a gente cada vez mais conheça face a face, porque existe um dia que Ele virá num piscar de olhar e quem estiver pronto irá morar para sempre com Ele. Amém? Glória a Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia.